Olá, meus queridos amados irmãos de Cristo. Hoje, nessa terça-feira, dia 29 de junho, assim lá no jardim do Éden, Eva ela negociou com o diabo e perdeu. Assim, nós precisamos recorrer ao refúgio no Sagrado Coração de Cristo. Correr até Jesus é a melhor maneira de darmos costa para o demônio. Enquanto vivemos neste mundo, nós não podemos estar sem trabalho, sem tentações. Nós devemos colocar isso em nossa mente. No livro de Jó, não fala para nós que a melícia da vida do homem se encontra na terra. Devemos, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que vêm nos assaltar. Nós devemos sempre ficar vigiante, orante, para que nós não sejamos surpreendidos pelo demônio. O demônio ele não dorme, ele sempre está rondando, sempre procurando uma forma de nos devorar. Não há um homem tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentações. Totalmente livre delas, não podemos viver aqui na terra. As tentações, porém, ainda que nos venha nos tentar ou que venha nos fazer nós cairmos, são muitas vezes de grande utilidade para cada um de nós, para que nós possamos adquirir a, a humildade, a pureza, a experiência, e assim as tentações, as tribulações possam passar na nossa vida, mas também devemos lembrar que passou por todos os santos, todos os profetas. Aqueles que não puderam resistir, eles sucumbiram, eles se perderam. Não há ordem religiosa tão santa, nem lugar tão retirado, onde que não haja tentação, onde que não haja adversidade. Enquanto vivemos, nenhum ser humano será totalmente abrigado ou totalmente fugida das tentações, hipótese alguma. Porque tudo isso porque nós nascemos na consciência. Todos nós temos uma causa e seremos tentados sempre. Quando se vai uma tentação, uma tribulação, pode saber que vem outra depois. E assim teremos sempre que sofrer. Uma vez que perdemos a primeira guerra, mas nós temos que lembrar que nós sempre teremos meios de aprender com essa perda, essa luta, com a perda dessa guerra, para que nós tornamos fortes, para que podemos enfrentar, para que nós possamos fugir e assim nós possamos vencer na paciência, vencer com a verdadeira humildade, que isso vem nos fazermos fortes perante a todos os nossos inimigos, que evita somente as ocasiões exteriores, eles não cortam realmente o mal pela raiz, e tampouco eles aproveitam e rapidão eles voltarão
para tentar, para encontrar e fazer algo pior. Assim nós devemos ser pouco a pouco, com a ajuda de Deus nós venceremos. Nós temos que entregar a tudo pouco a pouco, para que aumente a nossa paciência, a nossa humildade, que nós possamos ter tranquilidade em tomar os conselhos que muitas vezes é dado a nós. Nós devemos sempre nos entregarmos a Cristo a todo momento. Nós sempre temos que lembrar que todas as tentações mais perigosas é a inconsciência. É a inconsciência que nós não compreendemos. E muitas vezes ela pode tornar-se inconstância ou de repente a falta de confiança. Assim ela vem muito mais forte, porque nós perdemos a confiança em Cristo. A gente podemos lembrar como um navio sem leme que se joga nas ondas, que as ondas bate até que afunda o barco. Devemos lembrar também como o fogo ele prova o ferro, a tentação também ele prova o justo. Devemos ignorar todos os atos violentos e todos os atos que possam fazer com que nós, na nossa incapacidade, possamos então nos violentar, não somente a nós, mas aqueles que se encontram ao nosso lado. Primeiramente, nós temos que nos apresentar com uma alma simples de pensamento, a seguir a imagem de Cristo, deleitar no coração do nosso Senhor, irmos de acordo com os movimentos de Cristo. E assim nós teremos a sabedoria, nós compreenderemos a justiça divina, nós saberemos da providência, saberemos que seremos merecedores de estar na presença de Cristo a partir do momento que nós entregamos totalmente nosso Senhor. Por isso nós não devemos perder a nossa confiança em Cristo quando nós somos tentados ou quando nós não conseguimos de imediato a resposta de Deus sobre os nossos sofrimentos. Nas tentações, nas tribulações, é o momento em quando se aproveita uma alma para um melhor compreendimento e assim se manifesta a virtude. É um grande valor que é dado ao ser humano que mostra o seu fervoroso amor a Deus, na esperança, na paciência, suportando e guardando essas grandes tentações, mas vencendo em nome de Jesus Cristo, todo dia, na sua pequena tarefa. Assim fala para nós esse livro da imitação de Cristo. E assim nesse momento possamos então rezarmos ao Pai. Senhor Deus, como é grande o Pai amado, como o Senhor é benevolente. Pai, nós de coração agradecido, Pai amado. O Senhor que tem um coração generoso, alegre. Dá-nos a paz, ó Pai amado. Dá-nos esse coração que possa nos permitir testemunhar a vossa graça, o vosso amor, a vossa amizade por cada um de nós. E assim pedimos também, ó Pai amado, neste dia nós possamos ser também intercessores audaciosos para com nossos irmãos,
para com nossos familiares, parentes, amigos, inimigos, para que eles possam ser acolhidos e amados por Deus. Assim vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações hoje e sempre. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha se não quiserdes morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. Teu servo encontrou teu favor, e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor: não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas,
Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados, essa é a nossa reflexão nessa terça-feira, 29 de junho. Tanto a gente vê na nossa primeira leitura como no Evangelho, nos garante que o mais importante é nós estarmos unidos a Deus no seu amor. Essa união, ela pressupõe-se ao desapego de muitas coisas secundárias. Só os que são capazes de desapegar do que é secundário pode salvar-se, pode chegar à vitória. Em tudo isso escreve São Paulo, quando ele escreve aos Romanos: saímos mais do que vencedores, a graça àquele que nos amou. Romanos 8, no versículo 37. E São Paulo ainda lhe destaca: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem o futuro, nem a potestade, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Se a gente observar lá no versículo 38 e 39. Por isso que hoje nós celebramos esse dia de São Paulo e São Pedro, que é um testemunho da fé da Igreja, una, santa, católica, apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando hoje Pedro e Paulo, nós celebramos os fundadores da nossa fé, que os mostram como os guiadores do povo cristão. Ambos foram martirizados em Roma, na perseguição de Nero contra eles. E mais uma vez, o Senhor fez tudo para salvá-los. Mas nós, muitas vezes, somos reticentes, desinteressados. Não nos damos conta do perigo que corremos. Somos teimosos, teimamos em permanecer nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, nos nossos pecados. Estamos tão apegados aos nossos bens, todas as circunstâncias que se encontram em nossa vida. E mais uma vez Deus nos convida a tornarmos um caminho mais seguro, um caminho mais honesto. Mas mesmo assim nós preferimos atalhos obscuros, ambíguos, falsos. Nós não queremos renunciar decididamente à situação perigosa na qual nós estamos vivendo. Mas Cristo continua insistindo. Temos sorte com o Pai tão cuidadoso, amoroso que nós temos, que conhece os perigos muito melhor do que cada um de nós. E Cristo nos convida a escutá-lo, nos convida a avançá-lo, nos convida a ir para nós atingir a nossa vida em plenitude, estar na presença de Deus. E assim as leituras nos permitem reconstruir um itinerário da vida dos dois apóstolos, que nos dá conta da gratitude da escolha divina. Pedro era um pescador da Galileia, passava dias nos lagos de Tibériades com seu pai Jonas e com seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar redes, esperar, retirá-la e depois à tarde recorrê-la, sentando-se sempre à margem. Foi aí que uma tarde, quando lançava redes para uma das últimas pescarias, ouviu com seu irmão
um chamado de Jesus que ali passava, dizendo para ele: segue-me, fazerei de vós pescadores de homens. Agora imagina os apóstolos, estando lá em alto mar, juntamente na barca encontra Cristo na polpa. O mar então se levanta contra os apóstolos, uma tempestade tão violenta. Quando estava nessa barca, mostra-se não tem alternativa, que se olha de um lado água, olha do outro água, olha para frente água, olha para trás água. O perigo é tão grande, não é possível fugir. Os apóstolos não encontram outra solução senão rezar. E Jesus dormia. Por isso, ao aproximar-se dele, os discípulos despertaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus levantou-se e falou imperiosamente aos ventos, ao mar, para que eles possam se acalmar. A oração dos apóstolos, mais do que a fé, manifestava também o medo. Por isso que Jesus, ele repreende os apóstolos nas suas orações. Porque as suas orações são orações com medo. Não são orações de fé. Não são orações de fé, são orações de medo. E o medo não consegue atingir. O medo não consegue ir ao encontro de Deus. Porque o medo é humano. O medo é terreno. A fé é divina. A fé encontra Deus. Por isso que mostra homem de pouca fé. Quem embarcou com Jesus não deve ter medo. O mais importante é mesmo ter embarcado com Cristo. E ainda que o Senhor permita que ele durma, nós não devemos abandonar. Isso não significa que tenhamos sempre uma vida tranquila aqui na terra, sem problemas, sem dificuldade. Mas nós temos que estar certos de que sempre teremos ajuda e a vitória final, porque se encontra em Cristo. E Pedro, ele continua a dizendo, ser a rocha na qual Cristo continua a edificar a sua igreja ao final dessa unidade, aquele que invoca o nome de Cristo. Não no mais longe que Pedro repousa-se a Paulo, de perseguidor, ele se torna-se um apóstolo dos gentios, um missionário arderoso do Evangelho. O seu martírio revelou a substância da sua fé, a evangelização dessas duas colunas da igreja, que apoia-se não somente nas mensagens intelectuais de Cristo, mas nos mostra essa profunda fé, sofrida e testemunhada na palavra de Cristo. O lugar de Pedro e seus sucessores não é um cargo honórico, uma recompensa de mérito. Ele é um serviço, o serviço de apacentar as ovelhas de Cristo. Não foi assim que Jesus disse: apacenta minhas ovelhas? Ele deve ser como testemunho, dar testemunho dele que é em Cristo, dar testemunho de Cristo. Porque Cristo confiou a Pedro a sua própria missão de servo e de pastor. Testemunhar Cristo é testemunhar o pastor, testemunhar o servo, que acredita e que continua sempre a pastorear, levando sempre aos seus sucessores, os bispos de Roma, a levar sempre eles o cuidado e o amor, para com o qual eles possam cuidar das suas ovelhas, e assim trazer essas almas perdidas de volta para Cristo. E assim possamos nesse dia de hoje rezarmos pelo Santo Padre, nosso Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, para que ele que confiou a tal missão, que ele continue sendo iluminado e se torne cada vez mais capaz de confirmar a fé em seus irmãos. Assim, ó Pai amado, derramai sobre cada um de nós a vossa bênção. Em vossa infinita misericórdia, Pai, assim lhe pedimos, derramai sobre nós, ó Senhor,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.